Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana e hoje eu vou fazer um resumo de como foi a aula 1 do nosso minicurso do mês de novembro, Interpretação de Textos do Português do Brasil, ministrado pela professora Kessia. Nessa aula, a professora Kessia falou sobre os textos encontrados nas redes sociais, como Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook. Mas, antes disso, a professora Kessia falou um pouco sobre o que é um texto. Então, vamos lá. Um texto é tudo aquilo que constitui uma comunicação. Então, se você tem algo ali que comunica, que passa uma informação, ele é um texto. E esse texto pode ser verbal ou não verbal. O texto verbal, ele consiste em toda a escrita e fala que forma uma comunicação. Então, como por exemplo, algo escrito em uma placa. Silêncio, por favor. Aqui nós temos um texto verbal, porque ele está transmitindo uma comunicação de que naquele determinado local que tiver a placa é para se fazer silêncio. Também temos o texto verbal nos livros. Pode ser um livro de literatura, qualquer livro que tenha ali a parte escrita, ele vai trazer uma comunicação verbal para nós. E também um texto verbal, o texto não é apenas algo escrito no papel. Ele pode ser algo que é verbalizado, nós estamos falando. Comunicando por meio de palavras. Então, uma conversa entre amigos também consiste em um texto verbal. Em relação ao texto não verbal, o texto não verbal, ele utiliza signos visuais para a comunicação, como gestos, placas, ilustrações. Então, aqui como exemplos, temos os emojis, aqui que nós utilizamos no WhatsApp. Eles não têm nenhuma palavra, mas eles são imagens que passam uma comunicação, certo? Aqui no caso, um sentimento de felicidade, ou dizendo que a pessoa está mandando um beijo, que está triste. Então, essas carinhas, esses emojis, transmitem uma comunicação, apesar de não ter nenhuma palavra escrita. Então, ele é um texto não verbal. As placas de trânsito também consistem em textos não verbais, certo? Porque essa placa, por exemplo, mesmo sem ter nada escrito nela, a gente sabe que indica que nós não podemos andar com um carro naquele sentido. E essa outra placa que nós precisamos dar a preferência para o outro carro passar naquela via, certo? Então, apesar de não ter nada escrito, transmite algo, transmite uma comunicação, é um texto não verbal. Outro texto não verbal que nós podemos pensar são nas cores presentes no semáforo. Então, uma cor pode passar uma comunicação, certo? Mas é qualquer cor que eu jogar em qualquer contexto? Não. Aquela cor, se ela me transmitir uma informação ou expressar algo, é um texto não verbal, certo? Caso contrário, se não significar nada para mim, não, ou socialmente, algo socialmente construído, aquilo não será um texto verbal. Mas não verbal, desculpem. Mas no caso do semáforo, as cores se tornam um texto não verbal, porque nós sabemos que se o semáforo está vermelho, indica sinal de pare. Se está amarelo, é para ficarmos alertas. Se o sinal está verde, está liberada a passagem. Então, essas cores do semáforo são textos não verbais. Dito isso, a professora Kessia trouxe alguns materiais
presentes no Instagram, Twitter e Facebook. Eu trago uns outros exemplos para vocês aqui, apenas para demonstrar que muitas vezes os textos que encontramos nessas redes sociais, eles associam o texto não verbal, o texto verbal, que tem aqui os escritos, com textos não verbais, certo? Então, aqui, por exemplo, uma postagem do Instagram, nós temos aqui o texto verbal, que está nos indicando de quem é aquela página no Instagram. Temos mais textos verbais divulgando um evento e a imagem das pessoas associadas a esse texto verbal, que complementam, os dois complementam a mensagem que essa postagem quer transmitir. No Twitter também, né, muitas vezes usamos textos bem curtos associados a alguma imagem, a algum vídeo. E no Facebook também a mesma coisa, sempre associado um texto mais curto com alguma imagem. E por fim, temos também o WhatsApp, que também associa o texto verbal com não verbal. Então, por meio do WhatsApp, nós nos comunicamos com outras pessoas e nós podemos mandar áudio ou escrever. Os dois vão consistir em textos verbais, certo? Ou estou falando, ou estou escrevendo. E quando eu mando alguma imagem, alguma localização, ainda a localização tem os escritos, certo? Então, nós temos o texto verbal também. Mas quando mandamos uma foto, alguma imagem, os emojis, a gente está usando também o texto não verbal. E por fim, temos também divulgando nas redes sociais, circulando aí nas redes, o memes, que também alguns podem apenas utilizar o texto não verbal, como esse da Joelma. Joelma é uma cantora brasileira famosa, e aqui tem a imagem dela triste, e essa imagem mais clara, sorrindo, então como se a pessoa fingisse que está triste, mas por dentro está sorrindo, né? Então, por exemplo, eu sou uma professora, eu falo para os alunos, hoje não vai ter aula, pessoal, hoje eu não vou poder dar aula. Aí os alunos podem fingir que ficam tristes, mas estão felizes por dentro, porque querem descansar, estão cansados. Então, um exemplo desse significado. E aqui nesse outro meme, nós temos a combinação do texto não verbal, que é a imagem do cantor Chico Buarque, cantor brasileiro. Aqui é a imagem dele quando era jovem. Esse meme é utilizado com muitas frases, associando então ao texto verbal. Aqui no caso, ele sorrindo no quinto dia útil do mês, que é o dia que nós normalmente recebemos o salário. Quem trabalha de carteira assinada normalmente recebe o seu salário do mês no quinto dia útil. E aí aqui ele já fechou o sorriso porque lembrou que tem que pagar as contas. Então os memes também muitas vezes associam o texto não verbal com verbal, ou podem apenas apresentar o texto não verbal. E a gente percebe que essas imagens, esses textos verbal e não verbal, eles transmitem muita comunicação, tem muito significado por trás deles. Então, os memes são essas brincadeiras que as pessoas fazem com essas imagens. Então, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no nosso canal e acompanhar os próximos vídeos. E nos acompanhe também nas outras redes sociais. Obrigada e até a próxima!